Os esportes paralímpicos sofrem com a falta de reconhecimento do seu desempenho e a não divulgação de seus campeões. O vôlei sentado é um dos esportes que encontra grandes dificuldades, além da falta de patrocínio e o preconceito. Eu acho que o que o pessoal tem que entender é que o esporte paralímpico, pra você ter ideia de como tem, vieram fazer uma entrevista com o nosso time, uma emissora famosa, e a menina chegou para mim e falou: escuta, como você se sente dando treino para esses caras? Eu falei: eu me sinto normal. E ela falou: corta. Aí ela falou: poxa, não, você não pode falar que é uma emoção. Que eu falei: olha, vocês têm que entender o seguinte, o que esses caras tinham que passar de ruim, já foi. Quer dizer, eles já tiveram que passar uma série de barreiras, né, os obstáculos e tal, os caras deram a volta por cima. Hoje os caras são atletas de alto nível. Então, assim, enquanto vocês vierem com essa coisa de coitadinho, de que olha, tá fazendo esporte, a coisa não vai andar. Os caras têm que serem vistos como ícones, como exemplos. Pô, o cara teve um acidente, mas tá lá e tá fazendo esporte dele como outra pessoa qualquer. Então, é um preconceito porque o brasileiro ainda não está apto a receber o deficiente. Isso é cultural. Não adianta, você vai lá fora, você pega um cara que é tetraplégico, o cara está na cadeira de roda dele lá, elétrica, com a boca, tá? E andando sozinho pela cidade. Aqui, os caras acham que deficiência pega, e não é assim, que é uma doença, e não é doença. Os caras têm uma patologia, os caras têm um defeito motor, uma deficiência física, mas isso, a única coisa que acontece é que os caras têm um membro a menos, mas isso não torna, eles não podem torná-los diferentes. Eles têm dificuldades, a mais tem, mas as pessoas veem isso como o coitadinho, e o esporte não pode ser por aí. Com relação ao Paralímpico, ainda é considerado muito amador ainda, né? Então o atleta paralímpico ele não é visto como atleta, mas sim como uma ação social, não é levado como esporte de rendimento. É um esporte para deficiente. O esporte, que bonito ver ele fazendo esporte, que bonito ele estar ali. Não é inclusão. É inclusão social. É mais para inclusão social. Não tem esse foco de desempenho, que o cara chega ali treinando, que o cara está treinando forte, o cara não tem isso. Nós estamos dentro do ônibus, a gente escuta, por exemplo, eles estão com a jaqueta de Goiás, vocês jogam o quê? Nós jogamos vôlei. Mas vôlei? Vocês jogam vôlei? Como assim jogam vôlei? Sabe, tipo assim, vocês não têm perna, vocês não têm a mão, como que vocês jogam vôlei, né? Às vezes por questão de desconhecer muitas vezes o esporte, né? Pelo fato de ainda não ser tão divulgado. Outros é puro preconceito mesmo, né? As pessoas tratam com indiferença. Começa já pela mídia. A cobertura de uma Olimpíada, a cobertura de uma Paralimpíada, da mídia. Na Olimpíada, tipo, 24 horas quase de esporte passando. A Paralimpíada você vê em alguns programas de TV, você vê uns flashes. Uma TV ou outra, TV fechada, mas passa um esporte ou outro também. Tipo, deixa muito a desejar, assim, eu acho. Então, é complicado, você viu? Por exemplo, a Paralimpíada o pessoal conhece muito pouco. Paralimpíada o pessoal conhece só natação, Clodoaldo e tal, só conhece eles. Não conhece mais ninguém. E o Brasil ficou em nono, enquanto o Olímpico ficou em 23º. Então existe toda essa questão. Isso é complicado pra gente. A gente vê, por exemplo, tem gente que não sabe que o voleibol paralímpico é sentado. O pessoal acha que joga na cadeira. Quer dizer, existe essa questão. Então, eu acho assim, que se tivesse uma divulgação maior, que mostrasse um pouco mais do esporte paralímpico em si, não de como, que eles não querem ver com dó, eles querem ver como profissionais, serem vistos como profissionais, que competem em alto nível. E isso é o grande complicador. Eu acho que os meios, eles acabam isolando muito isso. A gente fica totalmente esquecido, a gente só aparece em certas épocas como notas, nunca como manchetes, entendeu? Isso é complicado. O Comitê Paralímpico levou os repórteres da Rede Globo e de outras emissoras para eles poderem estar fazendo a cobertura e mandando material diário, né? Não foi uma iniciativa da emissora, mas sim do Comitê Paralímpico. Porque eu não comparo o número de medalhas, que muita gente fala, mas os Paralímpicos ganham muito mais medalha dos Olímpicos. Isso daí eu acho que não é comparação. A comparação é em que lugar o Brasil ficou numa Paralimpíada e numa Olimpíada. Aí você está comparando. Então, na última Paralimpíada em Pequim, o Brasil ficou em 9º lugar. No Paralímpico, enquanto os Olímpicos ficaram em 23º. E o que representa isso daí? Isso daí representa que o esporte paralímpico está a nível de Brasil. Por quê? Porque o Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo.
tanto em PIB, quanto em população, quanto em território, né? Quanto em celular, computador, todas essas coisas, e no Paralímpico está em nono, então está entre as 10 maiores potências do mundo. Como podemos ver nos depoimentos, o esporte paralímpico derrubou várias barreiras e cresceu de forma significante. No entanto, ainda está longe de receber o reconhecimento que merece.